Então, amados, vamos lá? Então, continuando, eu falei com vocês, nós vamos falar algumas, e num outro momento, em alguns exercícios que nós fomos resolvendo e forem surgindo outras figuras, nós voltamos e eu explico. Nós temos a antítese. O que significa, antítese? A figura de linguagem, a antítese, ela representa a oposição de ideias. O que significa essa oposição de ideias? Ela se preocupa tanto com o passado que esquece o presente. Então aqui eu usei passado e presente, que são ideias contrárias. Então aqui eu tenho uma oposição dessas ideias. Na música, hoje eu estou inspirada. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não importa, basta poder te ajudar. Cássia Eller já cantava pra gente, Depois vocês vão buscar essas músicas lá no YouTube, que eu tenho certeza de que, não vão estar tão boas quanto a minha voz, mas dá para vocês entenderem. Agora só foca aqui em mim, ó. Eu falei da antítese, que é uma figura que vai dar ideias contrárias. Nós temos uma outra figura de linguagem que também, no momento em que a gente a emprega, ela também traz pra gente essa ideia de sentidos opostos. Porém, o paradoxo são ideias que são assim, absurdas. São coisas que acabam se excluindo, podemos dizer assim. Então, é uma figura de linguagem, em que no momento que você vai, utiliza, ela dá pra gente essa ideia de algo que é absurdo. Então, quando Camões disse pra gente que é ferida que dói e não se sente. Mas como assim? Eu tenho uma ferida, eu vou me machucar e eu não vou sentir? Jamais. Então aqui a gente tem algo que é impossível, podemos dizer assim. Lembrando que as nossas aspas. Sabe quando você tá naquela balada, tá lá e você vê aquele gatinho lá no final, o cara azarando todo mundo, achando que é o bam, só que na verdade o cara não tá agradando ninguém. E aí ele chega, bem assim do seu ladinho, aí você vira pra ele e fala assim: nossa, como você é querido, como você é esperto. Para começar, chamou de querido, tem algum problema. E aí nós estamos utilizando também uma figura de linguagem, que é a chamada ironia. Lembrando que a ironia, ela precisa sempre estar contextualizada, até para que a gente consiga, entendê-la melhor. Sabe quando você começa a falar, aí, só pra gente voltar aqui, gente, peraí que, voltando, é óbvio que eu não poderia deixar de cantar uma musiquinha pra vocês aqui no Paradoxo, Cássia Eller também, sabe quando ela fala assim: mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Opa, como assim, gente? Que o pra sempre sempre acaba? Mas se é pra sempre, é pra sempre. E aí quando ela diz que o pra sempre sempre acaba, ela aqui está empregando um paradoxo, Aqui na ironia, eu também não poderia deixar de trazer, e aí assim, o nosso saudoso Raul Seixas, ele dizia assim:
A solução para o nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. É só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Não, não, não. Isso é uma ironia, né? Quando ele fala assim, a solução é alugar o Brasil. Ele está sendo irônico, né? O que é a gradação? Gradação é você utilizar, né, uma expressão, expressões, melhor dizendo, que vão dando pra gente aquela ideia de sequência. Aqui, além, mais longe por onde eu movo o passo. Então perceba que ele começa aqui, ele vai além e ele vai mais longe, né? Então aqui a gente tem essa ideia de sequência. Então aqui nós vamos ter a gradação. Todo mundo aqui já leu uma fábula, correto? Então lá na fábula, né, a gente tem lá a fábula da formiguinha e a cigarra. E aí a formiga vai falar assim para a cigarra: cantou? Agora dança, bebê. Aqui a formiga, ela tem características que são humanas. Gente, formiga não fala. Já pensou, a gente está andando na rua, você vai pisar e lá, opa, eu tô aqui. Ui, desculpa aí, valeu? Então, nós temos a prosopopeia ou personificação. É quando você dá características humanas a seres inanimados, né? Então, a gente vai ter aqui, né, o que a gente pode vir, né, nas questões, tanto a palavra prosopopeia como a palavra personificação. Então, a nossa saudosa Elisa, ela já cantava, né? A lua, tal qual a dona de um bordel. Olha que coisa linda. Lulu Santos também, quando ele diz assim: o vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas. Olha que coisa mais linda, poesia pura, né, gente? Ah, também, né, não poderíamos esquecer do Calypso. A lua me traiu, acreditei que era pra valer. Poesia pura, né, gente? Calypso. Então, vamos lá. Então, amados, vamos continuar com a nossa aulinha, né? Voltando às figuras de linguagem. Tenho certeza de que vocês estão adorando, né, as músicas, só que não. Perífrase. A perífrase é quando você substitui um nome por um conjunto de termos que aludem a ele. Como assim, professora? Não entendi. Olha só. Admiro a obra do poeta dos escravos. Quem é conhecido como poeta dos escravos? Castro Alves. Então, eu substituo Castro Alves por poeta dos escravos. Então, aqui eu tenho uma expressão que faz referência a ele. Então, no momento em que eu emprego, eu automaticamente tenho ele na minha cabeça. E aí a gente percebe que na perífrase você vai utilizar uma expressão que é um pouco mais longa, né? Então, Pelé. Quem é o Pelé? O Pelé é o rei do futebol. Então, vejam que eu usei uma expressão mais longa. Agora, olha só. Nós temos 5 sentidos, correto? A gente tem a visão, nós temos a audição, nós temos o tato, o paladar, o olfato. E essas sensações também, quando em uma descrição, por exemplo, nós utilizamos a mistura dessas sensações, nós também estamos aí utilizando uma figura de linguagem que é chamada de sinestesia.
é essa mistura de sensações. Então, quando, né, eu digo que uma melodia doce tomou conta da sala, eu estou utilizando aqui o quê? Uma melodia doce. Então, eu tenho a minha audição e o meu paladar. Olha que legal, né? Quando o teu telefone toca, ele faz o quê? Trim, né? É óbvio que a gente tem agora aquelas musiquinhas bacanas, mas geralmente o toque do telefone, né? A trovoada, por exemplo, quando cai algo e faz aquele barulho, bum, nós também utilizamos aí uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem, chamada onomatopeia, ela vai reproduzir pra gente sons da natureza, podemos dizer assim, né? Sons que fazem parte do nosso dia a dia. Então, essa representação desse som, a gente vai chamar de onomatopeia, né? O tic-tac, né? O tic-tac do relógio. Ó, a Calypso aí de novo. Sabe quando alguém diz assim pra você: ah, entra pra dentro, sai pra fora, subir pra cima, descer pra baixo? Isso também é uma figura de linguagem, tá? É o chamado pleonasmo, tá? Pleonasmo vicioso, né? O que é esse pleonasmo vicioso? É esse tipo de subir para cima, descer para baixo. É algo que muitas vezes, né, as pessoas até falam e nem percebem. Só que o que é o pleonasmo? É uma redundância, ou seja, é uma repetição desnecessária dos termos em um discurso. Então, assim, chovia uma triste chuva de resignação. Chovia uma triste chuva. Então aqui eu repeti, ou seja, aqui, né, um pleonasmo, uma redundância desnecessária desse termo. Para quê? Né, utilizar chovia, né, chovia uma chuva de resignação. Então assim, uma chuva de resignação chegou, né? Uma chuva de resignação caiu. Então nesse momento eu desfaço esse pleonasmo. Aliteração, né? O que é a aliteração? Nós vamos ter duas figuras que vão trabalhar com as consoantes e as vogais no momento da do nosso discurso, da nossa, né, produção, que é a aliteração e a assonância. Enquanto que a aliteração, ela é a repetição das consoantes, a assonância é a repetição das vogais. Como assim? Fiz, faço, feito está. Aqui, vejam que no momento da construção, eu repeti algumas consoantes. Fiz, faço, feito está. Agora, vou-me embora agora para casa da Aurora. Eu aqui repeti o que? As vogais. Então, a repetição das vogais a gente chama de assonância. Vou-me embora agora para casa da Aurora, né? Então, ó, embora agora para casa da Aurora. Então, vejam aqui a repetição das vogais. Beleza, amados?